Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula, mais esse encontro aqui no canal do Humanamente. Eu sou o professor Felipe Pérez, de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre a habilidade de número 19 da parte de Ciências Humanas do Enem. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está com a gente, já se preparando desde o início, e começou lá junto com a gente no primeiro encontro, da primeira habilidade, da primeira competência, e está até aqui acreditando no nosso projeto, acreditando que a gente pode te ajudar, muitíssimo obrigado. Também queria agradecer a todo mundo que ajuda a gente, né, com o compartilhamento do canal. Nós estamos chegando aí já nos 400 seguidores, e isso é muito bacana, é muito especial para a gente. Para algumas pessoas pode parecer pouco, mas para a gente, né, que faz o trabalho aqui 100% orgânico, 100% doando nosso tempo, nosso suor, nosso trabalho para esse canal acontecer, e graças a isso, junto com o carinho de vocês, com todos os feedbacks que a gente recebe, é que a gente mantém o canal, mantém força para continuar aqui toda semana com um vídeo sobre uma habilidade diferente, e hoje nós vamos falar sobre a habilidade 19. Ah, Felipe, caramba, esse é o primeiro vídeo do canal, estou conhecendo agora. Cara, ó, aqui embaixo, na playlist, tem a lista desse vídeo, né? Eu vou fazer alguns exercícios, vou dar aqui as dicas principais sobre essa habilidade, o que essa habilidade pode te cobrar, como é que ela cai em geografia, e você encontra a lista aqui nesse link, né? Você encontra o link para o nosso canal, o nosso grupo, melhor dizendo, no WhatsApp. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, dá essa moral. Já pensou a gente chegar em 500 inscritos? Cara, isso vai ser sensacional. Vamos ficar muito, muito, muito felizes. Então, ajuda a gente nessa, tá bom? E o que mais? Ó, claro, né? Segue a gente lá no Instagram, humanamente.enem. A gente está postando várias novidades. A gente começou, agora, se você ver aqui, a gente começou um projeto rumo à reta final. A gente está chegando aí para o último sprint, né, da preparação. Então, a gente lançou um projeto reta final também que está incrível, né? Fica nesse vídeo que você vai ouvir falar melhor dele no final. Está muito bom a nossa ideia de estar sendo posta em prática de uma maneira que está deixando a gente bem feliz. Os retornos estão sendo ótimos, os feedbacks estão sendo ótimos. Perceber a evolução dos alunos, né, é muito gratificante. Gente que errava coisinhas bobas e que agora, pô, gabarita, manda bem. Então, isso é muito importante para a gente, é muito legal ver essa evolução, tá? Vocês são demais. Bom, agora vamos ao que interessa mais para a gente nesse vídeo, que é falar sobre a habilidade 19. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, ó, para a gente ir para a lista que fala sobre a habilidade 19. Galera, essa habilidade, ela é praticamente 100% geográfica, vamos dizer assim, tá? Então, o Casale não vai nem aparecer aqui nesse vídeo, que é o meu companheiro, né, meu parceiro aí nessa jornada, queridíssimo mestre Casale. A gente entendeu, né, que essa habilidade ela é 100% da geografia. Por isso, eu vou fazer esse vídeo com vocês e vamos que vamos, porque eu amo geografia. Essa habilidade, ela cobra temas que eu gosto demais, e é uma habilidade das que tem a maior incidência. Por quê? Deixa eu te explicar. Se a gente pega um ranking de geografia sobre as matérias que têm a maior incidência, a gente fatalmente vai encontrar lá questões ambientais, questão agrária e urbanização, certo? Adivinha o que essa habilidade cobra? Essa habilidade, ela cobra principalmente questões agrárias, transformações no meio rural e no meio urbano, impactos ambientais rural e urbano. Então, essa é uma habilidade, pô, muito, 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 muito importante, que traz assuntos importantes de muita relevância, e a gente vai ver agora
como que ela pode cair, o que que a gente tem que ficar de olho, tá? Afinal, o que é a habilidade 19? Bom, a habilidade 19, galera, ela fala aqui, ó, a ideia dela é reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Galera, então veja bem, essa é uma habilidade que você, quando estiver diante de uma questão sobre a parte de geografia agrária, a parte urbana ou a questão ambiental, ela é uma habilidade que você vai perceber na questão, que a questão ela pode estar te cobrando que você perceba ali quem está saindo perdendo, quem está saindo ganhando com essa história, qual é a consequência econômica de algum fato que o texto está trazendo, qual é a consequência ambiental de algum fato que o texto está trazendo, pode ser uma notícia, uma reportagem, um dado, qual é a consequência daquele dado, né? Algum tipo de infográfico ali para você perceber. Então, essa é uma habilidade, pessoal, que ela vai muito nessa linha. Por isso que ela costuma cobrar esses três assuntos: impactos ambientais, rural e urbano, mudanças, né? Aqui, ó, determinam a forma e o uso do rural e urbano. Eu colocaria ainda mais que ela determina as consequências de como o meio rural e o meio urbano eles vão existir e reexistir, como eles vão transformar todo um contexto de uma sociedade civil, de um povo originário, de uma sociedade quilombola. Então, essa habilidade ela está muito ligada nisso. Presta atenção quando a gente for fazer as questões. Primeiro, no que a gente sempre fala aqui, você vai observar o texto para marcar a alternativa que esteja mais relacionada ao texto. E aí, quando a gente for observar essa alternativa, a gente vai procurar uma alternativa que esteja seguindo o comando da questão. Geralmente, essa habilidade ela vai vir no comando te cobrando uma consequência, te cobrando uma continuidade daquilo que o texto está dizendo. Tudo bem? Então, vem comigo, vamos fazer uma questão aqui para eu poder te mostrar. Olha só, questão número 1. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e, com ela, a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja. Porém, a ela, o fator principal parece não totalmente correto. Parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé: grileiros, madeireiros e pecuaristas. Então, o texto está falando, ó, lembra que eu falei dessa habilidade, né, da questão rural. Então, a gente já tem aqui uma questão de 2023 falando sobre o meio rural. Olha o que essa questão está trazendo para a gente. Ela traz aqui no texto a questão do avanço da cultura da soja, que é aquilo que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. O que é a fronteira? A fronteira, ela traz para a gente aquela ideia de um território que está terminando e outro que está começando. Então, quando eu falo em fronteira agrícola, eu estou falando que existe um lugar onde você tem a vegetação nativa e você tem a vegetação cultivada com os fins econômicos, né? As leguminosas, os grãos, como é o caso da soja. E aí, o que é o avanço dessa fronteira agrícola? Esse produto com fim econômico que está sendo cultivado, ele vai ampliando a sua área de cultivo, a sua extensão no território. Então, você vai desmatando uma vegetação nativa e nessa área desmatada, você vai colocar um produto ali com os fins econômicos, com os fins agrícolas. Tudo bem? Então, é isso que é o avanço da soja. A soja é a principal vilã
hoje nessa questão da expansão da fronteira agrícola, mas que ela pode acontecer com o café, com a cana-de-açúcar, com qual seja o produto com fim agrícola, econômico, e vai avançando sobre a área de cultivo, perdão, de vegetação natural. Tudo bem? Aí ela fala que o avanço da soja tem uma relação direta com o desmatamento e tal, é evidente que existe uma relação. Só que ela fala que ela cita um outro problema. Qual é o problema? O problema é que ela fala que esse tripé aqui, ó, grileiros, madeireiros e pecuaristas, são o verdadeiro X do problema. Grileiro, quem é o grileiro? O grileiro é aquele falsificador de título de posse da terra, o falsificador de documentos, que ele tem a seguinte atitude. O que o grileiro faz? Ele pega o documento, coloca na gaveta lá, né? Antigamente ele fazia dessa forma, coloca o documento na gaveta cheia de grilo, o grilo faz as suas necessidades e aquele papel fica com aspecto de envelhecido. E aí ele usa aquele documento falsificado para dar uma ideia de que ele já é dono dessa propriedade, ó, há muito tempo. Então, o grileiro ele é um falsificador de título de proprietário da terra. O madeireiro é o cara que está explorando ali a floresta, tirando a madeira, tirando as árvores, muitas vezes de forma ilegal. E o pecuarista é o criador de gado, é o cara que está ali, como diria um professor meu, né, plantando churrasco. O cara está tirando a vegetação, desmatando para criar o gado naquela pecuária com o gado solto, que é a pecuária extensiva, que é uma pecuária que vai estar relacionada muito ao desmatamento. Aí, na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela. Então, olha, galera, presta atenção aqui, ó. Na visão do autor, o problema central. Olha o comando da questão. Lembra que eu falei que isso aqui tem essa habilidade, ela tem muito essa ideia da consequência do que está no texto e qual é o problema que o texto está trazendo, qual é a consequência daquele problema ou qual é a solução daquele problema, daquele impacto, daquela transformação. Aqui, nesse caso, é uma questão que está pedindo o problema da situação. Depois a gente vai fazer questões que você vai ver que vai pedir a consequência, podendo ser positiva ou negativa, não necessariamente um problema. Tem questão que vai pedir para você concordar, qual é a opção que mais concorda ali com o texto, com a afirmação do que está no texto. Então, é isso aí que a gente tem que ficar de olho. Olha esse comando aqui, ele quer o problema central. Voltando aqui no texto, a gente tem que o avanço da cultura da soja é um problema, é uma causa do desmatamento, é um problema. Só que ele termina aqui falando o quê? Que ele tem uma compreensão central e o autor está pedindo justamente o problema o quê? Central. Então, a compreensão central aqui é de que a lógica que gera desmatamento é o tripé: grileiro, madeireiro e pecuarista. Letra A. Né? Então, ele é desencadeado pelo a apropriação de terras de áreas devolutas. O que são áreas devolutas? Áreas devolutas é como a gente chama as terras que ainda não foram reconhecidas pela União e que não possuem ainda um documento oficial de demarcação. Então, essa terra, teoricamente, ela não tem dono. Teoricamente, o Estado não está apropriado dela. Por que eu digo teoricamente? Porque desde a Lei de Terras de 1850, lembra dessa lei? Aquela lei que dizia que só podia ter terra no Brasil quem pudesse pagar pelo título de proprietário. Desde que a Lei de Terras foi criada, ela determinava o quê? Que todas as terras devolutas pertenciam ao Estado. Então, as terras devolutas, que antes eram grandes terrenos baldios sem donos, agora, por mais que ela pareça um terreno baldio e que ela aparentemente não tenha dono, ela tem sim. Quem é o dono? O Estado.
sei se vocês já repararam, mas às vezes a gente está andando por uma estrada, indo para alguma região que seja um pouco mais afastada do centro e tal, ou que fique numa área mais distante, mais de interior, enfim, ou no limite ali entre os dois municípios, e aí é um pouco mais só rodovia mesmo, né? Não tem tanta urbanização em volta e tal. Muitas vezes tem placas assim, antes de construir, procure a companhia fulana de tal, que é quem gere ali a rodovia, né? Antes de construir, procure a prefeitura de tal lugar. Por quê, galera? Porque por mais que aquele terreno ali esteja parecendo que ele não tem um dono, que ele seja uma terra devoluta, tem um dono. Quem é o dono? O Estado. E a lei de terras, ela determinou isso, que toda a terra devoluta era do Estado. Aí a letra A fala em apropriação de áreas devolutas. Ou seja, o autor está dizendo que o problema central é a apropriação, né? Esse problema central que ele é desencadeado, ou seja, ele é a consequência, ele foi desencadeado, ele foi gerado pela alternativa que vai ser o nosso gabarito. Aí a letra A fala que esse problema aqui, esse tripé, ele consegue se criar porque ele faz apropriação de áreas devolutas. A letra B fala que esse tripé ele se cria e é um problema porque ele faz sonegação de impostos. A letra C fala que esse tripé faz incorporação de exportação ilegal. A letra D fala que é uma desoneração de setores produtivos. E a letra E fala que é a flexibilização de legislação ambiental. Galera, ó, essa questão ela teve um TRI baixo, né? Quer dizer que ela foi bastante errada quando ela caiu no Enem lá de 2023. Por quê? Porque, veja bem, a gente escuta a todo momento que a legislação ambiental não é respeitada, que tem crimes sendo cometidos por pecuaristas, por madeireiro ilegal, pela exploração do garimpo ilegal. Então, o IBAMA está lá, a Polícia Ambiental está lá. A gente vê isso a todo tempo. Então, a gente fica numa ideia de que, caraca, olha só, flexibilização da legislação ambiental, já ouvi falar sobre isso. Quer ver outra coisa? Sonegação de impostos. Ali, caraca, não, essa galera aí é uma galera da grana. Eu ouvi falar, já ouvi falar muito isso, que essa galera aí, ela consegue dar um jeito de sonegar impostos. Muitas pessoas fazem isso, sonegar impostos. Cara, é por isso que a gente faz o quê? Por habilidades esse curso. Porque você tem que ficar muito ligado no assunto que está caindo, qual habilidade ele pertence e principalmente no comando da questão, cara. A questão, ela está falando aqui, ó, ele finaliza o texto dizendo o tripé do problema relacionado ao desmatamento. E aí, ele quer saber aqui, ó, o grande X era o desencadeado. Por quê? Porque ele está dizendo com essa palavra aqui que ele quer que você marque qual das alternativas facilita a vida desses três aqui do grupo, os grileiros, os madeireiros e os pecuaristas, a desmatar, entendeu? Ele não quer que você marque problemas decorrentes do fato de existir madeireiro ilegal, pecuaristas e grileiros. Não. Ele que está falando do desmatamento, está falando que esses três são o principal X do problema, e ele quer que você marque o que faz com que esses três sejam considerados esse X do problema pelo autor. Então, não é a sonegação de impostos que eles fazem, isso eles fazem depois. Eles não fazem isso e isso aumenta o desmatamento, entendeu? A sonegação de impostos ela pode trazer problemas, pode trazer prejuízo aos cofres públicos, né? Ela é considerada crime, isso tudo. Mas ela não desencadeia o desmatamento. É isso que a gente não pode deixar cair. Ó, flexibilização da legislação ambiental. O texto está falando alguma coisa? O autor disse que existe uma baixa fiscalização, que não existe legislação ambiental? Não.
Esses três aqui, eles desencadeiam o problema do desmatamento quando eles fazem isso daqui. E, ó, a apropriação das áreas devolutas. Porque o cara, ele pega uma terra que aparentemente não tem dono, mas que pertence ao Estado, e se aquela terra não foi ocupada, possivelmente ela tem uma vegetação natural, nativa, e quando você ocupa, quando esses caras aqui ocupam, a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Derrubar a vegetação. O grileiro para plantar soja, o pecuarista para criar gado e o madeireiro para tirar a madeira das árvores. Então, ele apropria da terra devoluta e aí sim o processo de desmatamento se desencadeia. Tudo bem? Deu para entender? Ó, lembrando, qualquer dúvida, manda aqui embaixo nos comentários, manda lá no nosso grupo no WhatsApp, que a gente vai ter maior prazer em responder. Pode mandar no direct do Instagram também lá, humanamente.enem, tá? Que a gente vai ter o maior prazer em responder. O que não pode é você ficar com dúvidas. Número 2, cara. Olha só, a questão 2 fala assim: o processo produtivo do café integra vários subprocessos, realizados em unidades físicas bem definidas e caracterizadas no tempo e no espaço por elementos arquitetônicos, resultando uma arquitetura específica e original. A fazenda cafeeira. O desenvolvimento tecnológico, ao inovar o processo produtivo, alcançou outros espaços para além da fazenda cafeeira. Então, olha só, está falando do desenvolvimento tecnológico, está falando de inovação na produção, ó, no processo produtivo de fazendas cafeeiras. Olha como tem a ver com essa habilidade, olha aqui. Apropriação for, ó, transformações técnicas e tecnológicas, que agora deu, né? Porque eu não consigo sublinhar, técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e urbano. Então, nesse caso, ele está falando do espaço rural, está falando da técnica que inovou, desculpa, o processo produtivo de café. Aí, a questão que saber da gente é o seguinte, ó, de acordo com o texto, a produção cafeeira de café gerou mudanças no espaço urbano. Então, ó, transformação do espaço urbano, que estão evidenciadas. Bom, olha o que eu falei. Ele quer aqui, ó, as mudanças que o café gerou no espaço urbano. Então, lembra que eu falei? O que essa habilidade quer de você? Que você marque a consequência, muitas vezes. Então, ele quer que você marque aqui a consequência para o espaço urbano das transformações na produção cafeeira. Então, ele quer uma relação aqui, ó, do espaço rural com o espaço urbano. E uma consequência disso. Então, onde é que está evidenciada essas mudanças aí? Letra A, no transporte em lombo de animais, gerando problemas sanitários. Essa é a relação entre a produção de café, a evolução tecnológica da produção de café e o espaço urbano. Que evolução tecnológica é essa? Lombo de animal? B, a derrubada da vegetação nativa, abrindo novas áreas de plantio. Isso aqui aconteceu? Sim. Mas cadê a consequência para o espaço urbano? C, presença de trabalhadores livres no sistema de parceria, aumentando a produtividade. Sistema de parceria, é isso que aumentou a produtividade? E essa é uma consequência para o espaço urbano. Lembrando que a gente quer mudanças no espaço urbano. D, plantio em regiões próximas aos centros urbanos, reduzindo os gastos com o transporte. Ó, agora ele falou de urbano na letra D. Falou de urbano. Mas, cara, pensa, quantas plantações de café próximas às áreas urbanas a gente conhece? É isso aqui? Foi isso que foi
determinante na mudança, na relação do campo, da produção de café com as transformações no espaço urbano? Ou letra E, melhoria da infraestrutura de circulação, introduzindo ferrovias e diversificação de serviços. Faz sentido? Sim ou não? Ó, à medida que a gente teve transformação na melhoria da infraestrutura de circulação do café com as ferrovias, isso aconteceu, né? As ferrovias chegaram no Brasil para poder dar conta da produção de café, e o espaço urbano passou a ter, graças a isso, uma diversificação de serviços. Por exemplo, as ferrovias chegam como ferrovias de transporte de carga e depois elas viram ferrovias também utilizadas para o transporte de pessoas. Então, os trens no espaço urbano foram sendo introduzidos depois de chegarem como uma grande solução para o transporte de café. A ferrovia, que era do transporte de produtos, também passou a ser, posteriormente, para o transporte de pessoas. Então, isso é o que o texto quer. Uma mudança na produção de café que gerou uma mudança no espaço urbano. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Letra E, mole. Fácil essa, né? Sim ou não? Fala aí no comentário. Achou fácil? Achou difícil? Essa foi uma questão de TRI alto. A galera acertou. Beleza? E aqui, gente, ó, vou terminar com uma questão de macrocefalia urbana, que é um problema, como o próprio nome diz, né? Urbano, que esse texto aqui, ó, a gente fez já uma questão sobre o espaço rural, uma questão sobre a consequência de uma mudança no espaço rural para o espaço urbano, e agora uma questão sobre o espaço urbano. Bom, macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles, que propicia o desencadeamento de processos descompassados, ou seja, processos que não vão no mesmo ritmo, né? Redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade, estigmatização de estratos sociais que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. Quem disse isso foi o grande mestre Milton Santos, tá? Uma dica muito importante que a gente sempre procura dar aqui no canal é essa. Vamos ficar de olho aqui nas fontes. Por quê? Porque muitas vezes elas dão dicas da resposta. Às vezes o nome do livro, o nome do texto, do artigo aqui, né, compartilhado, ajuda. Nesse caso aqui, é um texto do Milton Santos sobre o espaço dividido, os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Então, é um texto que está falando sobre a macrocefalia urbana, ele dá a definição de macrocefalia urbana, e depois ele termina dizendo que essa macrocefalia ela pode apresentar problemas, que ele chama de processos descompassados. O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Galera, vamos lá. Concentração espacial é o que ele chama aqui, ó, da macrocefalia, ó, a massiva concentração das atividades nas metrópoles, desencadeando processos descompassados, como, por exemplo, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios. Olha só, fluxos migratórios. Isso aí te lembra um tipo... Qual o tipo de movimento migratório aí da galera que sai do campo e vai para a cidade? Qual o nome, hein? Está falando de cidade, depois de fluxos migratórios que podem contribuir para a macrocefalia urbana. Aí, ele quer que a gente marque exatamente isso. Qual é o fator que foi estimulado aqui, ó, que estimulou esse processo de macrocefalia? Letra A, a limitação da área ocupada. Letra B, o êxodo da população do campo. Letra C, a ampliação do risco habitacional. Letra D, a deficiência do transporte alternativo. A letra E, o crescimento da taxa de fecundidade. Bom, vamos começar aqui de baixo para cima. Crescimento da taxa de fecundidade, o Brasil está em ritmo de decréscimo da taxa de fecundidade.
não é a taxa de fecundidade. B, deficiência do transporte alternativo. Olha só, galera, ele quer, veja bem, ele fala da macrocefalia do inchaço urbano e ele quer o processo que ajudou a macrocefalia a acontecer. Ele não quer a consequência da macrocefalia. Olha lá, ele quer, o processo foi estimulado. Isso aconteceu, né? O nosso gabarito aconteceu e a consequência disso foi a macrocefalia urbana. Ele não quer uma consequência da macrocefalia urbana. Tudo bem? Até porque isso ele apresentou aqui no texto, algumas consequências. Aí, a deficiência do transporte alternativo, cara, primeiro, que o transporte alternativo, ele é uma, como o próprio nome diz, né? Uma solução ali paliativa a um problema maior, que é a falta de transporte público eficiente. Então, o transporte alternativo, ele já é uma consequência da macrocefalia urbana. A deficiência desse transporte aí é uma consequência da consequência, tá? Então, ele quer aqui, o que estimulou e não a consequência. Ele quer o pré-macrocefalia urbana e não o pós. Tudo bem? Esse era o pulo do gato aqui para a gente não dar mole nessa questão. Letra C, ampliação do risco habitacional. Mais uma vez, à medida que você vai aumentar a macrocefalia, o inchaço urbano, esse risco vai aumentar, mas isso é consequência. Lembra que ele quer o que pode ter gerado essa macrocefalia. Letra A, a limitação da área ocupada. Isso aqui é o que faz com que fez as cidades ficarem inchadas. A limitação? Não, não. A gente não tem essa questão nas grandes cidades brasileiras. As áreas ocupadas, elas, inclusive, foram sendo ocupadas até de maneira irregular, né? E não foram limitadas, não foram, como a gente pode dizer, organizadas para serem ocupadas, né? E que isso é uma consequência também desse inchaço urbano. E o que provocou esse inchaço? O que aconteceu que as cidades brasileiras tiveram um inchaço, um boom ocupacional muito grande em um curto espaço de tempo? Letra B de bola, o êxodo da população do campo. Isso aqui é um dos fatores que estimulou a macrocefalia urbana. E ele, nessa questão, ele é o único fator que estimulou a macrocefalia e não uma consequência dela. Tranquilo? Esse material ainda tem a questão 4 e a questão 5. A questão 4 e a questão 5. E ela vai ficar para você de dever de casa. Por quê? Porque eu quero que você faça essas questões, perceba se você teve dúvida, mande uma mensagem lá no grupo, manda uma mensagem, lá no grupo, por exemplo, se você tiver vergonha, lá no grupo tem o meu contato lá. Fala assim, professor, quero fazer uma pergunta para o Felipe, estou com vergonha no grupo, porque, não conheço ninguém e tal. Galera, o grupo é para isso. A sua dúvida pode ajudar outro coleguinha que está no grupo. Mas, se você estiver com vergonha, manda mensagem para mim. Fala, oi, Felipe. Sou lá, do canal do Humanamente. Sentei para fazer a lista 19. Fiquei com dúvida nessa parada aqui. Tu me ajuda? Vai ser um prazer. Beleza? Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Essa foi mais uma aula do nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por acreditar e confiar no nosso trabalho. Se você puder, né, indica lá esse canal para mais alguém, indica para o seu amigo, para sua amiga, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu periquito, para o seu papagaio, para a gente poder chegar até os 500 inscritos, que é um grande objetivo, um grande sonho nosso. Então, ajuda a gente nisso aí, tá bom? Muito obrigado, um beijo e bons estudos. Tchau, tchau. Valeu, gente.